Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário,
Sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes.
dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário,
são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos.
pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1.
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário,
Sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes.
dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário,
são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos.
pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1.
feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário,
Sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes.
dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore, plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição.